Você tem atraído relacionamentos que não te nutrem, que não te satisfazem? Se você tem atraído esse tipo de relacionamento, essa aula aqui é para você. Então, seja muito bem-vinda e é muito importante que você conheça o que te faz se envolver com relacionamentos tóxicos, o que te leva a viver esse padrão de dor. É possível você mudar esse padrão de pensamento. É possível você atrair um relacionamento saudável. É possível ser feliz. Então, eu quero que você compreenda que para que essas pessoas desenvolvam, né, esse tipo de pensamento, o que que acaba acontecendo, né? Por que que as pessoas, por que que muitas mulheres atraem relacionamentos tóxicos? Primeiro, porque isso ela recebe da memória celular. A memória celular que vem dos avós, dos pais e que chegaram até ela. São padrões inconscientes de pessoas, de familiares que passaram por dores emocionais, por traumas emocionais e que hoje você acaba carregando essa herança emocional. Então, a memória celular, ela é muito importante, assim como a genética, né? A memória genética que a gente carrega ali dos nossos familiares. Então, nós carregamos uma herança emocional que vem, que é herdada lá emocionalmente dos nossos pais, dos nossos avós. Então, se os nossos pais são descendentes de italianos, portugueses, se os nossos pais vieram de um outro país, muitas vezes vieram com muita expectativa de viver algo novo aqui no Brasil e isso trouxe conflitos. Por quê? Porque ficaram pai, ficaram mãe, ficaram irmãos. Houve separações, houve dores emocionais, mulheres que sofreram a perda do contato familiar, e ali inicia os processos de dor. Se a gente for olhar, esse processo de dor, ele se inicia muito avante, desde que o mundo é mundo. Se a gente for olhar, todo esse processo, ele vem lá de Adão e Eva. Mas uma coisa é fato e é importante. Em Números 14 e 18, fala sobre as consequências do pecado até a quarta geração. Então, até a quarta geração, nos nossos estudos, a gente trabalha essas questões da memória celular, desses padrões inconscientes que são muito fortes e que muitas vezes geram ciclos repetitivos, né? Que fazem com que automaticamente esse ciclo acompanhe esse sistema familiar. Então, quais são os exemplos dos padrões tóxicos? As traições, filhos fora do casamento, situações de briga, situações traumáticas na relação, abandono, homens que foram embora e largaram as mulheres criando filhos sozinhos, a falta de afeto, homem que estava na relação, mas estava indisponível. Então, a gente tem muitas dores emocionais que vêm do nosso sistema familiar. E, dependendo da ordem que nós nascemos, nós nos conectamos a determinadas dores. A nossa percepção, muitas vezes, ela está pautada aquilo que a gente ouviu, aquilo que a gente sentiu, aquilo que a gente pensou, né? Então, essa memória celular, esses padrões inconscientes nós trazemos ali do nosso sistema familiar. Mas também trazemos isso da fase de 0 a 7 anos. Porque essa fase de 0 a 7 anos, ela é muito importante na nossa vida. Então, essa formação dos primeiros vínculos emocionais. Então, se essa criança ela foi deixada ali com algum parente, porque o pai e a mãe foi viajar, ou até mesmo pelo nascimento de um dos irmãozinhos,
E essa criança, ela teve esse registro de falta, esse registro de dor, esse registro de medo de ficar sozinha, né? O que que isso vai trazer? Isso vai trazer dores e feridas emocionais que vão se arrastando ao longo dos anos. Então, esses registros emocionais primários aí, eles são muito relevantes na nossa vida. Então, como os nossos pais nos trataram, o que faltou, o que nós internalizamos ali nessa relação, a gente vai carregar para o resto da vida. E de 0 a 3 anos é uma fase que a criança está totalmente conectada com a mãe e com as dores que essa mãe está vivendo. E esse período aí da primeira infância, ele há uma necessidade muito grande de aceitação, de ser aceita, de ser amada, né? Dessa ausência, quando há essa ausência, uma distorção desse amor que vem aí dos pais, o que que acaba acontecendo? Acaba que essa criança, ela traz um buraco emocional. Essa menina traz um buraco emocional. E muitas vezes ela vai buscar isso no relacionamento, suprir isso no relacionamento. Então, essa falta que aconteceu lá na infância, essa herança emocional, ela vai buscar no outro. Ela vai buscar os sentimentos de se sentir amada, de se sentir aceita lá no relacionamento com o parceiro. Então, ela vai com um buraco emocional muito grande. E aí, o que que acontece? Ela quer a qualquer preço que essa pessoa venha nutrir aquela falta. E é uma dor emocional, é algo que ela precisa resolver. Por quê? Porque nós atraímos o que nós somos e não o que nós desejamos. Isso é muito importante. Então, muitas vezes, eu desejo ser amado, eu desejo uma pessoa que entre em equilíbrio comigo, mas o que de fato eu sinto? O que que é esse sentimento que eu trago dentro de mim? Dessa falta de amor, de não ser vista, de não ser amada. Isso é algo que me faz atrair pessoas que me fazem sentir como eu sinto internamente. Então, eu vou atrair uma pessoa que me faça sentir aquela falta. Eu continuo reproduzindo aquele padrão que eu tenho dentro de mim. Que aquilo é uma frequência que eu reverbero. É como o meu celular. Se ele é TIM, ele vai se conectar à antena da TIM. Se ele é vivo, ele vai se conectar à rede e às conexões da Vivo. E se dentro de mim eu tenho falta, o que que eu vou atrair? Alguém que também vive essa falta. Eu vou atrair pessoas, parceiros que sejam iguais dentro dessas questões das minhas dores emocionais. Então, se é uma mulher forte, esse parceiro ele tem dores emocionais e coisas não resolvidas, ele vai buscar ali a segurança naquela mulher. E, e a mulher, muitas vezes, né? As mulheres fortes, às vezes a gente acha que as mulheres fortes, são independentes. Não. Atrás de uma mulher forte existem dores emocionais. Isso que leva a essa mulher a ser forte. Essa fortaleza é uma capa que essa mulher utiliza para que ninguém veja a ferida emocional que ela tem, que ela traz dentro dela. E às vezes essa ferida emocional ela vai estar conectada ali aos modelos familiares que ela recebeu. Às vezes relacionamentos abusivos que ela viu e presenciou ali, seja do pai ou da mãe, né? Um relacionamento onde não teve afeto, carinho. Havia, sim, a questão de é, estar ali junto com o outro,
mas não tinha aquela expressão de amor, de carinho, de afeto, era muitas vezes aquela briga o tempo todo, aquela discussão, e tudo isso tem uma influência muito grande na vida dessa criança. E muitas vezes o pai é autoritário, a mãe é automaticamente submissa. E ali tem um padrão que não é saudável, tem um padrão doente. E essa criança vai se conectar a esse padrão. Ela vai sentir a disfunção desse sistema familiar e ela vai carregar isso para o resto da vida. Aí tem também aqueles padrões familiares ali que causam a dependência emocional, que são aqueles padrões que o pai é distante emocionalmente, ele é indisponível, muitas vezes ele é instável, ora ele está presente, ora não. Às vezes a criança, a menina vai pedir algo para ele pede para ir em busca, ir atrás da mãe, para que possa ver essa situação com a mãe. Então, o pai é a força e a coragem de seguir para a vida. E se essa menina, ela não sente essa força, ela vai se sentir vulnerável. E emocionalmente, ela vai se sentir instável também. E isso vai fazer com que ela atraia relacionamentos que façam ela reproduzir esse padrão. E aí, aquela mãe super protetora, que não deixa o filho fazer nada, isso também, não deixa o filho, não deixa a filha, isso também traz um padrão de dependência emocional. Porque aquela menina sempre esperou da mãe, sempre esperou do pai, sempre esperou de alguém. E ela vai sempre esperar do parceiro. Então, é um relacionamento que não é um relacionamento saudável, porque é impossível satisfazer a expectativa dessa mulher. Muitas vezes essa mulher ela traz uma crença também, esse é um modelo familiar, uma crença de que ela não é o suficiente. Então, isso vem do quê? Quando ela tem pai ou mãe muito crítico, muito exigente, que tinha expectativas muito altas. Então, ela tem aquela crença o tempo todo de que tudo que ela faz não é suficiente, aí ela faz sempre mais na relação. Ela vai fazendo sempre mais e ela vai acabando se sentindo esgotada, tá? E aí também tem o padrão de desvalorização pessoal, que é aquele padrão que o pai desdenhava, nunca reconhecia o valor ali dos filhos, tirava sarro, ou a mãe. E isso faz com que essa mulher, ela carregue esse sentimento de desvalorização, de que ela não é capaz, de que ela não consegue, de que ela é insuficiente. A gente tem também ali os modelos que fazem com que essa mulher também tenha medo de ficar sozinha. Então, ela aceita qualquer relação, ela se submete a qualquer coisa, porque ela teve um pai ausente ou ela foi abandonada. E aí ela tem essa carência afetiva. E ela acha que aquela relação é o suficiente. E isso é inconsciente, porque na verdade ela tem uma frustração, uma ferida interna, e ela precisa tratar essas questões. Mulheres também que vêm de modelos que fazem com que ela traga o padrão de que ela nunca vai dar conta. Então, ela sempre tem aquele sentimento de que nada do que ela faz é suficiente também, né? E aí ela tem medo de não dar conta, de não dar conta de ser uma boa esposa, de não dar conta de cuidar dos filhos, ela tem sempre aquele sentimento de baixa autoestima, né? E geralmente esse pai era um pai que sempre cobrava demais, né? Era uma mãe muito exigente. E essa menina se sentia sobrecarregada o tempo todo. Então ela carrega essa exaustão nas relações também, tá? Então, esses relacionamentos tóxicos e esse ciclo de falta que muitas vezes nos acompanham, eles estão ligados aí ao padrão
né, que eu recebi do meu pai e da minha mãe, aos padrões inconscientes e às memórias celulares, porque o meu pai e a minha mãe também estão conectados nesse sistema familiar. Então, eu acabo atraindo relacionamentos tóxicos, relacionamentos que me fazem espelhar aquilo que está dentro de mim. Então, o relacionamento conjugal, o relacionamento de marido e mulher, de homem e mulher, ele muitas vezes ele espelha a falta emocional que eu trouxe lá do meu relacionamento base, do meu pai e da minha mãe. Então, as faltas que eu obtive lá são essas faltas que eu vou levar e eu vou buscar, e eu vou exigir, eu vou cobrar do outro ali na relação. Por quê? Porque é aquilo que foi colocado aqui. Eu trago, eu espelho aquilo que está dentro de mim. Então, esse espelhamento é porque tem situações em mim não resolvidas. Então, muitas vezes eu culpo o meu parceiro e eu acho que o problema é ele. E aí eu saio daquela relação e eu vou para uma outra relação e eu atraio o mesmo tipo de dor, né? Às vezes eu atraio um homem diferente, um comportamento diferente, mas a minha dor, a minha falta continua, porque não depende dele. Primeiro, eu preciso matar essa fome emocional. Para me relacionar, eu preciso estar curada. Aí eu consigo ir para uma relação e viver um relacionamento saudável. Então, essa repetição inconsciente, né? Essa ferida emocional, ela vem sim lá da nossa infância e ela reproduz nas nossas relações. Então, esses padrões disfuncionais que a gente carrega vêm lá da nossa raiz, né? Vem lá da nossa infância e vem da relação que eu tive com o meu pai e a minha mãe. E talvez você me diga assim: ah, mas meu pai e minha mãe, eles foram tão bons, eu não tenho nada que falar deles. Só que o que acontece? Muitas vezes você se conectou a um perfil lá na sua infância de não incomodar, de não exigir, de não dar trabalho, e muitas vezes você vivia invisível nessa relação com os pais. Desculpa. E você vai acabar vivendo invisível na sua relação. Você vai atrair um relacionamento que você se sinta invisível, que você não se sinta vista, até que você compreenda, tome consciência e busque mudar esse tipo de padrão. Então, a primeira coisa, nós precisamos ter consciência daquilo que nos falta, consciência do problema, consciência da nossa dor. Isso é o primeiro passo para a cura. Um segundo passo, aceitar a minha história. Compreender que o meu pai e a minha mãe são tão vítimas quanto eu nesse processo. Porque eles também receberam do sistema familiar. Eles também trazem um padrão de dor. E o terceiro passo é me permitir ser curada. É ressignificar, é mudar a minha percepção de dor, trazendo uma percepção de que os meus pais me deram aquilo que eles receberam e está tudo bem. Eles me deram o que eu preciso, eles me deram a vida e eu posso seguir a minha vida em busca de curar a minha criança. Eu posso seguir em busca do meu adulto, a minha consciência, cuidar da minha criança, cuidar das minhas emoções. Eu posso compreender e me abrir a viver essa cura. E para isso, eu preciso do autoconhecimento. Então, o meu pensamento, né, ele vive um
ciclo. Eu penso, meu casamento não vai dar certo, é uma situação que não vai mudar. Eu penso, eu sinto, e aí eu começo a me sentir insatisfeita, e aí eu me comporto como alguém que não é amada. E aí eu vou sempre atrair esse ciclo. Esse é o padrão: pensamento, sentimento e comportamento. Então, para que essa tríade não se conclua, entrou o pensamento, eu já inicio o meu processo de cura. Opa, eu estou exigindo algo de alguém que não pode pagar essa conta. Eu preciso buscar o meu amor próprio. Eu preciso ser tratada no meu interior. Eu preciso ser curada. Só assim eu vou conseguir estar inteira nessa relação. E eu costumo dizer também que um passo muito importante é que assim, ó, a nossa mente, ela tem um padrão automático. E para interferir nesse padrão automático de pensamento, sentimento e comportamento, o que muda muitas vezes essa configuração? São as perguntas. As perguntas poderosas que a gente precisa fazer para nossa mente ir em busca dessa resposta e sair dessa rota neural automática. Por que eu exijo tanto dele? Por que eu me sinto assim? Porque eu sinto tanto a necessidade da autoafirmação vinda dele. Por quê? E aí eu vou me permitindo olhar interiormente para compreender de onde isso vem. E a partir do momento que eu consigo olhar de onde isso vem, eu consigo me aprofundar na raiz do problema. E eu consigo, de fato, encontrar a cura. E eu estou aqui para te ajudar. Essa aula secreta, ela tem o intuito de trabalhar, de trazer mulheres que precisam ser curadas, mulheres que precisam florescer no seu interior. E para isso, eu criei uma mentoria, a mentoria Florescer Interior. Essa mentoria, ela tem a duração de 4 semanas. São 4 semanas de cura com conteúdos no WhatsApp, onde você vai receber todos os dias perguntas poderosas e exercícios poderosos para que você mude essa rota neural. E durante 4 quintas-feiras, nós vamos trabalhar ao vivo aqui na plataforma Zoom, né? Porque essa aula está sendo dada aqui no Zoom, tem pessoas ao vivo aqui comigo, tem pessoas que estão assistindo essa aula no YouTube, porque eu também vou disponibilizar ela no YouTube. Algumas estão vendo através da página de vendas, mas nós vamos trabalhar 4 semanas, conteúdos que vão direcionar você a curar essas feridas emocionais. E por 4 quintas-feiras nós vamos estar trabalhando ao vivo e essa aula vai ficar gravada, vai ser disponibilizada lá no grupo. Se você não puder participar ao vivo, você vai receber essa aula para que você possa ser curada, para que você possa ser liberta desse padrão de dor. E aí, sim, curada, você vai poder dar o passo de fato, viver um relacionamento saudável. E, sim, alinhar esse relacionamento para te nutrir, te satisfazer. Então, o que eu quero te oferecer aqui é essa mentoria que vai transformar a sua vida. Se você tem interesse nessa mentoria, tem um link aqui abaixo. Você vai clicar nesse link para que você possa saber mais a respeito de como você pode participar dessa mentoria. Se você está no YouTube, na descrição também vai ter um link onde você vai ser direcionada a entender melhor
e a poder fazer a adesão para essa mentoria. Eu tenho certeza que essa mentoria vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. Então, um grande beijo e não desista de encontrar essa resposta. Não desista de encontrar a cura para essa ferida emocional que você carrega. Um grande beijo.